Alô, testando o som. Boa noite. Buenas noches, boa noite a todas. Boa noite, professor. Boa Boa noite. noite. Tudo bem? E aí, como passaram a semana assustadas com o infinitivo? Muito, demais, muito difícil. Os verbos não são fáceis, não. Hola, Olá, ¿me ve? Yo estoy medio desorientada. sim, te vemos. Bien. Então, esse assunto do infinitivo, do subjuntivo, é a parte, vamos dizer assim, mais complicada do português, eu considero. Tem outras também, mas é uma parte que faz alguns anos que a gente tem no conteúdo da matéria. E E a ideia é propor para vocês considerar isso como um problema existencial. Vai ter sempre. Vocês vão ter que conviver com isso, né? O português tem isso, o espanhol não tem. Bom, o espanhol também tem. É que vocês não percebem, está presente. Quando eu digo me fui a me fui a comer en lo de Juan. Então aí você tem um infinitivo aí, né? Uhum. Mas a gente usa, são estruturas consolidadas. E a gente não dá nome aos bois, né? E aí surge o problema, quando a gente começa a dar nome às coisas, aí confunde um pouco, mas a ideia é isso, é só ter cuidado com esses verbos no infinitivo, pensar que eles também podem ser futuro subjuntivo, que é o mais fácil de identificar, e encarar isso como algo que está dentro do português, né? É igual quando você, né, um pacote de coisas, tem uma coisa que é complicada, né? Uma pessoa no trabalho, uma pessoa na família, né? Um bairro, uma questão na viagem, sempre tem alguma coisinha, né, que incomoda. E aí vai ser, no caso do português, a questão do infinitivo e subjuntivo. Alguém quis falar alguma coisa, não se escuta muito bem. Eu vou silenciar o meu microfone. Eu acho que o seu microfone está aberto, Sônia, e se escuta o fundo, algum comentário do ambiente. Você está querendo falar alguma coisa? Ah, não. Então deve ser a Graciela, então. Ah, entonces voy a silenciar porque estoy en un lugar Ah, semi. aí, ok. Cuando fuese a hablar, Isso. Ok. Então é isso, tá? São 8h07. Igualmente, nós estamos gravando essa aula para aqueles que não puderem participar, né? Então, não puderem, né, participar. Então, aí vocês depois podem ver de novo e aqueles que não puderam podem ver, né? A gente vai começar primeiramente com os pronomes, que foi o assunto até recente, e vamos trabalhar com os verbos que vocês trabalharam com eles 3 semanas, né? Hoje, essa semana, já começamos com pontuação, já estamos finalizando o percorrido da nossa matéria, daqui
essa semana e a outra já termina os conteúdos. Acho que sim. Deixa eu ver. Isso mesmo. Temos essa semana de pontuação e a outra sobre sintaxe, introdução à sintaxe, básico, né? Então, e aí acaba. Aí depois a última semana é revisão e nós temos um último talher na semana, na segunda semana de julho, tá? Então, essa última semana é para a gente tirar as últimas dúvidas para a prova. Igual eu vou falar um pouquinho da prova hoje também. Um detalhe sobre os fóruns, tá? Os fóruns têm uma instância pedagógica e uma instância de nota. Para aqueles que perguntem ou não saibam, a instância pedagógica é fazer vocês escreverem, vocês ganharem confiança, vocês analisarem os textos uns dos outros, vocês cuidarem a questão dos acentos, que no português é muito importante, um acento muda um verbo, né? Muda o tempo do verbo, muda o plural, o singular. Então, vocês vão escrevendo e vocês vão analisando, vão se pulindo entre vocês, né? Nós temos diferentes níveis de português entre vocês, tem gente que está começando, tem gente que já tem uma certa trajetória. Então, assim, vocês precisam escrever, tá? Vocês precisam escrever. No primeiro ano, básico, no segundo, mais ou menos, no terceiro, para valer, vocês vão ter que escrever. Disso vocês vão comer, né? Não, comer não. Quem sabe, algumas de vocês é rica já, não precisa trabalhar mais como eu, né? Mas, enfim, se você quer trabalhar com tradutor, você vai passar a maior parte do tempo escrevendo em português ou traduzindo do português para o espanhol, mas para isso tem que entender bem o português, né? Então, é importante a gente levar vocês a essa instância de prática da escritura. E também tem a questão da nota, tá? Como que eu faço com os fóruns? Os alunos que tem alunas, né, vamos dizer assim, alunas que participaram bastante dos fóruns e já estão garantidos já um meio ponto, tanto na prova que vem, na primeira prova, como possivelmente na prova final. Eu dou um meio ponto lá para subir a nota, lógico. Se tirou 10, não tem como dar 10,5, né? Então fica com 10 mesmo. Mas para um plus aí que eu dou, tipo, nota de conceito, né? E aqueles que não têm, infelizmente, não demonstraram interesse, não vão ter esse pontinho extra, né? Esse meio ponto extra, porque é uma questão também de interesse. Então, por isso que eu estimulo os fóruns. Eu não sei como fazem os outros professores, mas eu faço assim, né? Os fóruns não são obrigatórios, mas eu premio aqueles que participam, tá? Não sei se quer fazer uma pergunta sobre a questão dos fóruns. Importante sobre os fóruns. Eu trato de não corrigir de forma direta nos fóruns, tá? Como é algo público, pode gerar um certo incômodo. Então, você tem que perceber quando eu estou corrigindo, tá? Eu tenho vergonha, medo, né, de fazer isso, porque vocês são pessoas, né, com, com experiência, são profissionais, então tem que ter muito cuidado com isso. Seja bem-vinda, Verônica. Então, nos fóruns eu corrijo assim de forma bem diluída, bem geral, tá? Dou algum exemplo para que assim se perceba melhor e não reprima essa questão de participação nos fóruns, que é fundamental para nós no Instituto, tá certo? E sempre peço para que vocês comentem no primeiro comentário, né? Se for um exemplo, vamos supor que a Corina foi a primeira que comentou na semana, vocês comentam embaixo. Porque se vai para outra página, aí fica aquela coisa separada lá, né? Ninguém vai para lá, fica sozinho o comentário, coitado, né? Então vamos tentar ficar na primeira semana, no primeiro comentário lá. Tá certo? Bom, alguma outra pergunta sobre isso? Nós já vamos começar com a nossa aula. Professor, Sim. uma pergunta. Eu, a semana anterior, não fiz o trabalho, estava de férias. Eu posso entregar igual, fora da fecha? Os trabalhos entregados, os trabalhos atrasados que vocês queiram entregar, trabalhos, tá?
vocês Sí, podem entregar conscientes de que a nota é menor, sí, tá? sí. Salvo situações especiais que vocês conversam, vocês avisam, assim, situações de saúde familiar, assim, que são casos especiais, a gente contempla isso, né? Mas se você quer entregar um trabalho atrasado, você saiba que esse trabalho, cada semana que passa, ele vai perdendo a pontuação máxima, ele vai reduzindo em 10, tá? Ah, Então, assim, 90, 80, 70, conforme vai passando a semana. Mas, muito importante, avisem que trabalho vocês entregaram. Então, vamos supor que vocês entregaram o trabalho 8, eu tenho que ir lá na semana do trabalho 8 buscar ele lá. Buscar, baixar ele, né? Eu estou na semana, agora, nós estamos na semana 15, né? mm, Então, se é um trabalho da semana 10, eu tenho que ir lá atrás. Não é como um e-mail que aparece lá, o aviso, eu tenho um e-mail novo. Não, não aparece. Então, vocês têm que me avisar onde está o trabalho, eu entreguei o trabalho tal. Atividade, gente, eu não corrijo atrasada. Não corrijo porque tem muita coisa para fazer, né? Os trabalhos, sim, são importantes para vocês, porque afetam a nota. Ainda que vocês têm que ter 60% dos trabalhos aprovados. Eu acho que isso que corresponde a quê? A 7 trabalhos aprovados. Com 7, 8 trabalhos aprovados, já estão no parcial, tá? Então, é uma questão de vocês saber, né? Um trabalho aprovado eu tenho a nota superior a 50, e pelo que eu vi, a maioria de vocês já estão aprovadas, né, assim, em geral, né? Agora eu não lembro casos particulares, mas aqueles que deixaram de entregar os trabalhos por questões, não sei, várias, esse sim, né? Porque quem sabe não vão poder cursar, enfim. Tá certo? Eu acho que não é o caso de vocês, não sei. Então no, é isso. eu avisé a, bueno, avisé a otros profesores y no iba a entregar los trabajos. Entonces, yo preguntaba ahora para saber si eu posso fuera da fecha. Ah, os outros não recebem? Não, eu, Hum. a semana anterior estava de férias. Eu não fiz nada de nenhuma aula. Sim, você entrega e me avise. Eu entreguei tal e tal, então eu já sei em que semana procurar, tá? Hoje, eu vi, olhei o tema da semana anterior Hum, tá? e esse, Tá bom. Me avise e tá? aí eu vou corrigindo junto com os outros, né? São muitos trabalhos, eu me dedico uma média de meia hora para cada trabalho de vocês. Aí vocês analisam quanto tempo meia hora, 15 minutos para fazer os comentários, analisar, pôr algum detalhe de acentuação, né? Então, demoro bastante. Eu acho que eu sou o que mais demora para corrigir, eu desconfio. Mas, enfim, avise, tá? E aí eu vou procurar na semana e vou corrigir ele junto com os outros, ok? Ok, obrigada. Podemos começar com a nossa aula, então? Acho que se chegar alguém depois, a gente coloca aqui dentro, senão vai ver depois o vídeo. Vamos lá, compartilhar. Deixa eu ver se está aberto aqui. Sim, deixa eu ver aqui. Bom, temos aí a diapositiva inicial, creio que todos estão vendo, né? Podem fazer isso, é isso. Muito bem. Bom, falando dos pronomes, se eu movo aqui, vocês veem eu movendo a tábua com a carinha de vocês? Não? Não? Uhum. Eu Não, posso. não sei o resto, mas. Ah, tá. Eu, eu Aqui eu posso. estou. Vocês veem tudo? Vocês veem a tela incompleta? Ou Ah, não, você? tudo. Agora Sim, sim, Ok, era eu. então tá. Bom, os pronomes, tá? Os pronomes, eles têm várias categorias
E quando a gente os pronomes, dentro da morfologia, nós temos várias categorias de palavras: substantivos, adjetivos, advérbios, tudo isso a gente já estudou, né? E dentro dessas categorias existem subcategorias. Por exemplo, os pronomes eles podem ser pessoais, possessivos, demonstrativos, né, indefinidos, igual no espanhol, né? Então, isso é importante. Quando eu pedir para vocês em alguma prova, algum trabalho, classifique os pronomes, né? Então, eu estou pedindo, já falei que é pronome, então, pronome eu já sei que é. Agora vocês têm que identificar se é um pronome possessivo, pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Oblíquo, que é aqueles que ficam do lado, o me, o te, o nós, não o nós com acento é do caso reto, né? E o nos, né? Ele nos visitou, então esse nos, ele é oblíquo. Interrogativos, qual, indefinidos, algo, né? Nenhum. Relativos, o que a gente não dá muita importância nele, porque é bastante complicado e a gente se preocupa com ele mais em sintaxe, tá certo? Então, é importante vocês terem presente. O você, que vocês acham que é um pronome, é um pronome do pessoal, né? É um pronome de tratamento, na verdade. Nós veremos daqui a pouco. E ele não é o tu, tá? Ainda que eu falo, você é meu amigo, né? E eu é como se eu estivesse falando com uma pessoa que está próxima, né? O você, ele tem esse caráter assim mais próximo, como tu. Ele, na verdade, ele é parecido ao usted, né? Ele é um título de um pronome de tratamento. Então, ele se conjuga na terceira pessoa. Aí eu coloquei um exemplo, olha só. Ele te odeia, né? Não, ele é meu amigo. Aqui, pessoais. Ele é meu amigo. Você é meu amigo. Então, veja, ele é a terceira pessoa do singular, tá? Eu tô aqui, pronomes pessoais. Ele é meu amigo. Você é meu amigo. Veja, ainda que eu fale uma pessoa que não é a terceira, né? O pronome de tratamento se conjuga na terceira, tá? Muito importante esse detalhe para vocês terem daqui para frente. Talvez algumas de vocês que já estudou algum português na faculdade já saibam disso. Mas a maioria não, porque usa no Brasil você, é tu. Não, usa-se como tu, mas não é tu, tá? Se conjuga na terceira pessoa do singular, tá? Alguma pergunta sobre o você? Acho que não. E aí eu coloquei aqui do lado também uma coluna com casos de próclise, mesóclise e ênclise, tá? Próclise, te amo, né? Que é o que se usa no Brasil. Mesóclise, amar-te-ei, que usa lá nas obras do Machado de Assis de 100 anos atrás, né? E amo-te, que nós não usamos no Brasil, mas se usa em Portugal, tá? Porque o português fala correto, nós falamos errado, né? Mas é assim. Então, em Portugal, você tem que falar amo-te ou amo-te, tá? E no Brasil é te amo, ok? E soa mais bonito te amo que amo-te, né? Como diz o próprio humorista português, que eu acho que eu fiz vocês virem, eu acho que vocês viram um vídeo no início do ano sobre isso, né? Dois humoristas falando sobre o te amo e o amo-te, né? Então, aí é uma diferença. Outra questão dos pronomes, gente, que os pronomes podem sofrer contração. De mais este, deste, de mais esse, desse, e aí vai, né? Em mais isso é nisso, ok? Em mais aquele é naquele. Então, agora o assunto das contrações entra bastante forte, né? Porque nos pronomes as preposições se contraem com os pronomes às vezes, e aí complica um pouco. Então, estudem as contrações derivadas de pronomes, tá? Que elas são conformadas por pronomes, e assim vocês vão poder reconhecer também aqueles. Se aparece, professor, se aparece uma contração com pronome, o que que é? É contração, é pronome, é o que você quiser, mas é importante você entender que tem um pronome ali dentro, tá? A contração, na verdade, é um híbrido. Ele é uma coisa que não é preposição, nem é pronome, ele é uma mistura, tá? O português ele tem esse lado de concisão fonética.
seja, o português é uma língua pensada em soar bonito. Então, vão unindo as palavras como na poesia, sabe? Na poesia antiga uniam os versos, às vezes. Então, assim é o português, tá? Eu vou silenciar aqui para ver se vocês têm alguma pergunta para fazer. Bom, sem perguntas, continuamos. Bom, aqui temos aqui um texto do Machado de Assis, Dom Casmurro, literatura clássica brasileira. E aí vocês vão reconhecer para mim alguns pronomes, tá? Leiam esse texto aí e vejam que pronome você reconhece, tá bom? Vou dar para vocês um minuto. Vamos lá, silencio de novo e vocês me dizem que pronome vocês puderam reconhecer aí. Aquela, Nossa. Hum, minha vida. Esse que de em que morávamos, da rua em que morávamos, será pronome relativo? Exato, pronome relativo. Porque sem ele você não pode fazer a relação com outro termo. É um pronome relação. Deixa eu ler aqui. É ruim que morava. Estava a década. Poxa, Na primeira oração, sossegada como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. exatamente. Em que morávamos. Então, e esse que estabelece relação com rua. Então, é um pronome relativo. Outra vez minha. Tudo. É, eu ia começar. Tem também minha. Podemos, podemos ver, então, que temos vários pronomes aí no texto, né? Agora eu vou fazer um clique aqui para a gente ver. Então, vemos aí o aquela, que vocês reconheceram, que está com crase, ou seja, uma contração, vamos dizer assim, o a mais aquela. O nossa, o que aparece aí, né? O minha, vocês falaram, o tudo. Os pronomes oblíquos, me, né, que aparece várias vezes. O nela, que é uma contração de em mais ela. O lá, esse lá embaixo, né? Dala, que é um a, na verdade, tá? É um pronome oblíquo. Lá é um pronome oblíquo, mas como é um verbo que termina em R, ele está nessa forma de lá, leli, lolu. Lá, leli. Não, lá e lo. Eu me esqueci agora, né? Então, tem essa contração aí. Então, é por causa que o verbo termina em R, tá? Pode ser na também, se o verbo termina com som nasal, né? É, então, se termina com M, com N, no final, geralmente com M, ele vai ser, o pronome oblíquo não vai ser lá, senão na, está certo? Então, aí estão os pronomes, tá? Temos aí vários casos, para vocês perceberem que eles são abundantes mesmo, e estão sempre relacionados aos verbos, praticamente, né? Salvo aqueles casos que o pronome é substantivo, né? Vocês lembram que nós estudamos isso, né? Pronome substantivo é aquele que está sozinho, olha só. Aí no texto aqui nós temos o tudo, né?
aquela, ele também... Não, aquela é adjetivo, que está junto de tarde. Né? Hum. O nossa é adjetivo, né? Então, o que poderia se considerar um pronome substantivo, que ele substitui toda a palavra rua, né? Ele não está acompanhando outro substantivo. Enfim, então aí temos essa relação também de pronomes substantivos e adjetivos, tá certo? Pronome adjetivo é que está acompanhando uma palavra substantiva e adjetivo é aquele que e o substantivo é aquele que está sozinho, né? Por exemplo, os pronomes de tratamento, os pronomes do caso reto, né, eu, tu, ele, são pronomes substantivos, eles são sozinhos, tá? Bom, é isso. Vamos para o próximo assunto. Pronome de tratamento, falamos isso também, né? No caso, o você, é importante ressaltar, é um pronome de tratamento. Os pronomes de tratamento, além do você, nós temos Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Excelência, Vossa Majestade. Todos eles têm a mesma conjugação, né? Deixa eu ver se eu consigo. Epa, volta aqui. Eles se conjugam na terceira pessoa. Eu coloquei para demonstrar isso para vocês aí um quadrinho aí. Vossa Alteza chegou, Vossa Eminência chegou, Vossa Majestade chegou, ele chegou, você chegou. Então veja aí está o segredo dos verbos, pronomes de tratamento, todos na terceira pessoa do singular, né? Porque é assim que se conjuga eles. Deixa eu ver o que diz aqui no chat aqui. Desculpe, tenho muito ruim a internet. A Verônica, não sei se ela está conosco. Vamos ver aqui. Acho que ela está. Sim, ela está. Ela está ali. Então, tá bom. Muito bem. Alguma pergunta sobre isso, gente? É, eu queria perguntar, só o você e vocês são os mais usados, né? Os outros para, não sei, para as leis, para quando tem uma visita assim de um rei, uma rainha, uma coisa assim, né? Exatamente, exatamente. O problema do pronome de tratamento português é o você. Não você, Sônia. O você como pronome, tá? Ou seja, porque Entendi. porque no espanhol vocês praticamente não usam os te, aqui pelo menos, né? Então, não tem confusão. Agora, como vocês não usam, e nós no Brasil usamos o você para qualquer coisa, né? Então, aí gera essa confusão na hora da conjugação, né? Mas o você não se conjuga na segunda do singular ao plural, vocês, né? Também, senão na terceira, tá? Você é um bom estudante, uma boa estudante. Vocês são boas estudantes. Então, veja que a conjugação está na terceira do singular ou plural, tá? Muito bem. Acho que aqui está claro também. Pronomes anafóricos e catafóricos. Eu não dou muita importância para esse conteúdo, mas tenho que falar dele porque está dentro do nosso programa e é um assunto que é bom esclarecer. Gente, 90% das relações, os pronomes eles podem ser, né, pessoais, né, substantivos e adjetivos, né, enfim, os pronomes podem ser várias coisas. Entre elas também eles podem ser anafóricos e catafóricos, que quer dizer a relação que ele se estabelece com o termo o pronome ele justamente é isso. Ele se relaciona a uma outra palavra, tá? Essa é a função do pronome. E geralmente o pronome ele surge no texto, na gramática, na língua, para evitar a repetição. Então eu falo, João veio na escola. Ele sentou na primeira fila. Logo ele, né? Então, logo João. Então ele tem essa função de não repetir tanto o nome, né? Então, geralmente, o pronome, 90% das vezes, ele faz uma relação anafórica. Ele precisa de um termo dito anteriormente. Geralmente é assim. 10% dos casos, principalmente aqueles relacionados
a fala, né? Nos textos que tem muito diálogo, é catafórico. Então, eu coloquei embaixo, olha só, coloquei em preto, né? São chamados de pronomes anafóricos aqueles que estabelecem uma referência dependente com o tema antecedente. João está doente, viu semana passada, viu na semana passada. Então, quem eu vi, quem é esse eu? É o João, tá? Então, agora ele pode ser catafórico quando você fala o pronome primeiro e depois aparece o nome. A irmã olhou e disse: João, estás com o ar cansado. Então, veja, aí temos uma dica muito interessante sobre os pronomes, um tip, não? Como dizem em espanhol. Normalmente, os catafóricos aparecen cuando hay una referencia, la referencia aparece después y normalmente um parlamento, uma fala, certo? Então aí temos um caso bem claro. Geralmente é assim, tá? A irmã olhou e disse: João, estás com ar cansado. Se ele já usou um pronome, se o escritor já usou o pronome, ele precisa depois revelar quem é a pessoa que se refere no pronome, tá certo? E aí, o a, os as podem ser pronomes anafóricos ou catafóricos, e aí o perigo está em confundi-los com artigos definidos, tá certo? Uma de vocês fez uma pergunta sobre isso, eu não sei quem foi. Aí, Sônia, você quer lembrar a pergunta para mim, que eu já esqueci? Você não lembra também? Não tem problema. Eu sei que você perguntou e nós não estamos escutando. Agora sim. Tinha um exemplo no arquivo que você mandou que ela que dizia mais ou menos assim: comprei um cachorro, ponto. O animal já conhece todos os lugares da casa, uma coisa assim. Então, esse o, eu pensava que não era pronome, que era artigo, que estava passando isso mesmo que você está advertindo a gente que pode acontecer, que a gente pode se ficar errado com isso. Certo. Justamente essa relação anafórica e catafórica depende de pelo menos duas frases, tá? Duas frases. E aí o que eu disse para a Sônia é o seguinte: se a gente pegar assim, ele comprou o cachorro, ele comprou ele comprou um cachorro. O animal já fez xixi em toda a casa, né? Fica engraçado, né? Então, esse o animal é claro, né? Esse o ele está fazendo uma referência ao animal mencionado anteriormente, né? Agora, se eu digo o animal fez xixi em toda a casa, esse o é um artigo sozinho, né? O animal faz xixi em toda a casa. Esse o é um artigo que define a palavra animal, né? Então, se a frase está sozinha. Então, temos que entender que a relação de anáfora e catáfora, ou de pronomes anafora e catafora, estão relacionadas a duas frases, pelo menos, tá? Essa relação, certo? Mas não se preocupe com isso, é muito difícil que eu peça isso nas provas, mas, enfim, pensem que relações de anáfora e catáfora, pronomes anafóricos e catafóricos, pelo menos temos que ter um texto, o que eu uso sempre nas provas, e duas frases para que a relação se estabeleça, certo? Tá bom? Uma frase sozinha não tem como estabelecer a relação anafórica e catafórica. É isso. Avançamos? Bom, aqui temos aí algumas imagens várias, né, para falar já o assunto dos verbos. Não sei se sobre os pronomes ficou alguma dúvida. Não, só uma pergunta, profe. No exemplo, então, da Sônia, o animal, assim, quando tem, aí tinha as duas frases. Eu comprei um cachorro, o animal fez xixi. O O, esse é anafórico, então, é assim? Sim, é assim. Parece estranho, mas é Tá, assim mesmo.
tá? Você coloca, olha só, se eu tiro esse o aí, animal fez xixi em toda a casa, tem sentido? Não. Então ele precisa desse o de referência. Então não é um artigo, tá? É estranho, Tá. mas é um fenômeno da língua. É mais que um artigo aí, É, é mais que um artigo, tá, obrigado. tá? Bom, continuando então agora com os verbos, tá? Ah, ¿Puedo hacer una pregunta? sim, Graciela. Si fuese que sustituimos animal por nombre propio y aparece como se usa a veces en Brasil, a Katia fez xixi, o Chito fez popó, si aparece só una frase, ahí sería archivo. Si lo precede otra frase, en ese caso sería un pronombre adjunto. É isso diz a regra. Exatamente isso. Ah, entendi. Ou seja, é o que a regra diz, né? Como diz no Brasil, a regra é clara. Então, temos uma relação de frases, se necessitamos uma palavra que tem um peso maior que um artigo, é pronome. O pronome tem mais peso que o artigo, gramaticalmente falando. Ok? Vamos agora para os verbos. Bom, aqui temos um quadro geral com os verbos, né? Aí os verbos regulares e os irregulares, que é importante a gente saber que existem muitos, tanto no espanhol como no português, né? Os quais variam diferentes tempos verbais, em especial aqueles no futuro subjuntivo, que nós vamos ver mais para frente. Os abundantes, aqueles que podem ter mais de uma conjugação, olha só, meu tio estava morto, meu tio tinha morrido. Veja que em ambos casos temos aí um particípio, né? Só que aí tem uma forma morto e outra morrido, e que não é a mesma, dependem, né, como se usa. Defectivos, aqueles que têm algumas conjugações, né? Trovejou, né? Mugiu, aí houve. Os verbos auxiliares, que são partes das locuções verbais, ser, estar, ter, haver e tem outros, né? E os pronominais, que é um assunto que a gente aí, algumas de vocês tropeçaram, quem sabe, com esse assunto. Pronominal é essencial, é aquele que precisa de, como disse no espanhol, sí ou sí de um pronombre para ser conjugado, senão não funciona, não vai, tá? Então, arrependeu-se, ah, né? Me arrependi, então veja, não posso arrependeu, né? Quem arrependeu? Quem arrepende? Precisa, esses verbos não são muitos, acho que não chegam a 10, né? Devem ter mais, mas aqueles que a gente usa não chegam a 10, 5, sabe? Arrepender, aí, né? Zangar-se, suicidar-se. Então, são verbos essencialmente pronominais, porque precisam de um pronome para ser conjugado. Não tem outro jeito de conjugar eles, tá? E os acidentais são aqueles que podem ter um pronome, né, relacionado a si mesmo, mas que não precisam, não são acidentalmente pronominais. Veja, ele alimentou o cachorro, tá? Veja que alimentar não precisa de pronome. Agora, senhor, ele se alimentou, aí sim, porque é algo que, né, a ação recai sobre si mesmo, né? Ele se alimentou, tá? Aí ele é acidentalmente pronominal. Ou eles me falharam. Aí, sim, aí temos um caso, uma relação de pronome, né? Meio estranha essa. Vamos pegar uma frase melhor. Vínculo pronome. Estou procurando um exemplo com no plural. Alguém tem algum exemplo de terceira pessoa ou primeira pessoa plural? Eles foram. Eles nos falharam. Terem que pensar um exemplo com terceira pessoa primeira pessoa do plural. Mas, enfim, são os pronomes acidentais, são aqueles que podem... Alguém tinha um exemplo para falar? Vai aparecer um aí no processo. Vamos achar, tá? Então, é isso.
Então, aí tem, e depois eu coloquei aqui a questão dos verbos, né? Os verbos, eles têm pessoa, número, tempo e modo, tá? Então, quando nós falamos de modo, nós temos o modo indicativo, que são os que mais tempos têm, o subjuntivo, que são 3, e imperativo, né? Que é afirmativo ou negativo. E as formas nominais, que são particípio, infinitivo e gerúndio, tá? Essas são formas nominais, tá certo? Então é isso. E conjugação, primeira, segunda, terceira, do plural ou do singular. E aqui tem outra imagem também, que é a questão da locução verbal, né? Que geralmente é formada, né? Por um verbo auxiliar, que ele que faz todo o trabalho difícil, né? Que se conjuga, vai ter passado para o presente, para o futuro, verbo auxiliar. O verbo principal fica numa das formas infinitivo, gerúndio ou particípio, e isso é uma locução verbal, né? Normalmente conhecida, tá certo? Então, é isso. Tá? Vamos ver aqui o que vem depois. Aqui vem voz ativa e voz passiva. Pergunta, gente. Por exemplo, eu pensar, desculpa, Sônia, fala. Eu queria Né? perguntar se as locuções aparecem no dicionário, porque, por exemplo, em espanhol, aquelas que já estão lessicadas aparecem no dicionário, mas as de português também? Não sei. Não sei, Sônia. Ah, creio que dentro aí, como se chama? Das opções do verbo, deve aparecer, quando aparece um verbo, deve aparecer algumas formas, algumas locuções, né? Algumas, não todas, né? Mas eu não lembro, não lembro. Como, como palavra separada, não, acho que não, mas dentro do verbo, por exemplo, fazer, tinha feito, por exemplo, aí sim, acho que sim, depende do dicionário, né, também, um dicionário complexo, extenso ou não, Claro. Um Aurélio, por exemplo. Vou procurar no Aurélio. depende de qual Aurélio, tem Aurélio que é pequeno, né, pequenininho assim, Ah, né, e Aurelinho, tem o Aurélio que é grande, então depende claro, muito do tamanho do dicionário, claro. tá? Bom, agora vamos para o assunto das vozes verbais. Voz verbais? Não, é vozes verbais. Já tá ruim. Bom, aqui nós temos a ativa, que é fácil, tá? Quando o sujeito é agente da ação verbal. Ele abriu a porta, quem abriu ele? Destruir o velho prédio da escola, bom, destruíram, né? Nós sabemos quem, mas foi, né? Destruir o prédio. O menino feriu o cão, menino. Ela penteou a amiga. Tá? Então temos aí todas as ações verbais com sujeitos aí, né, que executaram a ação. Temos, aí eu coloquei aqui em vermelho, a reflexiva, aquela quando o, o sujeito é tanto agente como paciente da ação. Ele faz e recebe a ação. O menino feriu-se. Ah, fácil, né? Penteou-se toda a tarde. Né? Então, menina aí, alguém penteou-se toda a tarde, assim mesmo. Ele suicidou-se, né? Eles se zangaram à toa. Então veja que em todos esses casos o pronome faz uma ação reflexiva. Mostram quem faz e quem recebe ao mesmo tempo, tá? Tá claro aqui então? Então o verbo ele pode tanto manifestar quem faz ou quem faz e quem recebe. Agora vejamos o caso das passivas, tá? Quando o verbo revela quem sofreu a ação, né? Abriam-se as inscrições para o concurso.
seja, as inscrições para o concurso foram abertas. Aí temos dois casos. Esse C aí, abriram-se, é uma passiva sintética. E é um amarelo, passiva analítica, que é o caso mais comum das locuções verbais. Quando a gente fala locução verbal, pá, foram abertas. Ah, locução verbal. Não, mas locução verbal pode ser muita coisa também, não só especificamente essa forma, né? Auxiliar conjugado, mas o verbo no particípio. Essa é vamos ver assim, uma locução verbal clássica, né? Da passiva analítica, mas enfim, nós temos outras, como a gente já estudou. Destruiu-se o velho prédio da escola. O velho prédio da escola foi destruído. Então, de cima temos a passiva sintética, com esse C fazendo, né, falando que o prédio, né, que sofreu a ação, e o velho prédio da escola foi destruído. Aí temos uma locução verbal, né, pronome auxiliar, mais verbo principal no particípio, né, aí mostrando a passiva analítica, tá? Então, é isso, gente. Ah, é uma questão de contexto, vocês perceberem, no caso, quando é passiva e quando é reflexiva, tá? Vamos dizer assim, se você pode estabelecer tanto o agente como quem sofre a ação, né? Se é a mesma pessoa, é reflexiva. Se são pessoas diferentes, aí temos uma voz passiva, no caso do C. Não sei se fui claro ou confundi mais. Vou escutar vocês agora. Eu, professor, tinha confusão com a atividade do trabalho 10. Eu pergunto para você, estou olhando, quando diz os contadores anotam somente o fim da anedota. Eu fiz, eu escrevi que é passivo. Está bem ou está errado? No caso, é uma voz ativa, porque os contadores, eles anotam, tá? Eles anotam, Ele, então, eles fazem uma ação. Poderia dizer, por exemplo, os contadores repetem o fim, né? Os contadores esquecem o fim da anedota. Então é um verbo ativo, é um verbo que manifesta uma ação ativa. Agora, se eu falo, o fim da anedota foi esquecido. Então, aí já é voz passiva. Foi esquecido. Tá? e o que diz, buscaban nuevos adeptos, De novo, buscaban nuevos adeptos. também voz ativa. Porque aí eles buscavam, né? Alguém buscava novos adeptos. Alguém, tá? Eu não entendi, então. Então, é assim, você tem que ver, se eu pergunto para você, quem buscavam? Leia, vou pedir para você ler as duas frases novamente e vou pedir para você perguntar quem realiza a ação, tá? Leia a primeira frase que você falou da anedota. Não te escutei, Karina, por favor. Ahí voy. Os contadores anotan somente o fim da anedota. Quem anotam? Os contadores. Exato. Aí temos o agente, tá? Agora a outra frase. Aquí. Buscaban nuevos adeptos. Tá. Ainda que nós não temos um sujeito claro aí. Quem você poderia dizer que é os... Quem buscavam?
pela conjugação do verbo? Eles. Eles, tá? Então, vemos aí. A sua confusão é que você está lendo o que vem depois, tá? Você está olhando a anedota e os adeptos. É isso aí, é o seu enfoque, tá? Você está procurando lá no objeto do verbo, mas na verdade você tem que olhar o verbo aí. A voz se define no verbo, tá? A voz do verbo se define no próprio verbo. Então, em buscavam, eles, seriam eles, porque o verbo está na terceira pessoa do plural. E contavam, os contadores também terceira pessoa do plural também. Então, você tem que olhar o verbo, tá? Então, o que você tem que perceber é assim, quando é passiva ou reflexiva? É isso que você tem que entender bem. Para ser reflexiva, nós vamos ter que ter um pronome ali, um pronome. Primeiro ponto, né? Que vai remeter, que vai fazer com que a ação do verbo recaia sobre sobre o próprio agente, tá? Esse é o primeiro ponto, a voz reflexiva. E na passiva, né, ele vai ser uma locução verbal nessa forma: auxiliar, conjugado e principal no particípio. Isso é passiva analítica, mais fácil de usar. Depois tem a mais complexa, que é a que tem a passiva sintética com esse mesmo C, tá? Então, esse é o detalhe. As inscrições se abriram sozinhas? Não. As inscrições foram abertas. O prédio destruiu-se a si mesmo? Não. O prédio foi destruído, tá certo? Então, é uma questão de contexto. Analisar o contexto e poder dizer a esse verbo quem executa a ação, tá? Esse é o detalhe que você tem que perceber. Se e locução verbal, auxiliar mais particípio. Bem. Mais ou menos, né? Vamos procurar depois fazer algum outro vídeo, alguma outra coisa para favorecer isso. Vou anotar aqui e fazer um vídeo. Vídeo. Vou ver se eu não tenho algum vídeo sobre isso já. Assim, Eu olhei muitos vídeos, mas eu sigo sem compreender. sim. É uma questão de memorizar a fórmula, tá? E olhar o verbo, tá? Y los ejemplos que dan los vídeos son como muy da escuela, muy simples. Y os ejemplos que você veu no trabalho son más difíciles para mí, para poder entender. Vou revisar os meus exemplos e vou pensar em fazer algum vídeo aí para resolver essa questão particular, tá? Mas aí é, é perguntar para a frase e enfocar no verbo, tá? O segredo primeiro. E a voz reflexiva, gente, é muito escassa dentro da linguagem. Vamos dizer assim, que quase todas as frases são na voz ativa, algumas na passiva, normalmente analítica, poucas vezes na sintética, e quase pouquíssimas reflexivas, tá? Pensem num texto normal, um diálogo, vocês vão ver que é assim, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui temos um outro assunto que a gente falou, que é assunto de teoria também, né? Voltamos aqui. Em laranja, voz passiva, tenho estudado, ou seja, verbo auxiliar conjugado, estudado no particípio. Esses outros casos aqui, gente, também podem ser considerados locuções verbais? Sim, pode ser considerado locuções verbais. Mas também tem gente que chama isso de conjugação perifrástica. É um nome complicado, né? Mas vocês têm que saber isso, né? Vocês, quando forem dar uma palestra, dar uma aula, falar com uma empresa, isso é uma conjugação perifrástica, ou importante, né? Já, mas o que deve ser isso, né?
Conjugação perifrática, gente, é todo tipo de locução verbal não formada pelo particípio, tá? Ali embaixo, veja a voz passiva aí, né? E as perifráticas são nos verbos infinitivo e gerúndio. Aí tem alguém querendo entrar. Vamos receber aí, Verônica. Tá certo? Então, é isso, é a única diferença. E nas conjugações perifráticas se também considera aquelas locuções formadas por preposição. Eu gosto de estudar, tá bom? A voz passiva geralmente tem essa forma aqui, auxiliar mais particípio, tá? É isso, um detalhe aí que está dentro do assunto. Tem professores que nem falam disso, eu falo para que vocês tenham não tenham um susto depois. Ah, não, ninguém me falou nada disso. Ah, o Francisco falou lá atrás, uma vez para mim. Você já sabe que existe, tá? Perguntas? Para a próxima. Aqui temos um texto que nós já estudamos, que são sobre os verbos pronominais, acidentais e essenciais. Aí, se arrependeram, tá? Deixa eu ver se consigo aqui. Famosos que fizeram procedimentos estéticos e se arrependeram. Aí temos o verbo arrepender, que é pronominal essencial. Aí eu coloquei dois verbos que são acidentais, nos agradam. Aí o exemplo que eu faltava no início. E nos deixa, tá? Que aí temos aí uma relação acidental. São verbos que estão conjugados aí com pronome, né? Acidentalmente. Eu posso dizer, ele agradou a ela. Veja, o verbo agradar não é pronominal. E ele deixou o carro na garagem. Então, vemos que o verbo deixar tampouco é pronominal, diferente do verbo arrepender, certo? Pronominal essencial. Pronominal acidental é aquele que eventualmente pode estar associado a um pronome, dentro de um texto, como é o caso aqui. Também temos, nesse mesmo texto, alguém perguntou uma coisa. Desculpa, tem que sair porque fecha o local onde estou. Depois vejo o vídeo. Obrigado. Ok, Graciela, muito obrigado. Desculpa a demora aí. Sempre a gente fica um No, por tempinho. favor, es que estoy desde la mañana en la rúa y no consigo llegar a donde estoy morando. Ok, Então, depois acompanho o vídeo. Muito obrigada. até mais. Obrigado a você. Tá. Bom, continuando, então, nós temos aqui, são consideradas, né, pode acabar, deveria servir, né, locuções verbais, né, formar diferentes formas, né, são consideradas por particípio, deveria servir, formada por infinitivo, pode acabar, né, também por infinitivo. O que mais? Temos verbos no infinitivo também, corrigir, alimentar, dizer. Temos um verbo no particípio feita, sozinha, cirurgia feita, trazendo no gerúndio. Então, vejam, as formas nominais elas estão, né? Aqui em vermelho são formas nominais, tá? Em azul são locuções verbais e em preto aí sublinhado pronominais acidentais e em verde pronominais essenciais, tá? Perguntas. Falando aí de verbo e pronome misturado. Aí onde diz como foi o caso de uma cirurgia feita. Feita é fazer, não é feita, no infinitivo, ou não? Aí é particípio, Ah, tá. tá? É porque na tradução Ah, se porque é precisa... como trazendo também. Não, exatamente. Pode acabar trazendo. Veja que a locução verbal ela pode ser transformada em um só verbo.
Olha só Não, como tá. Eu estava lendo que tudo vermelho estava em infinitivo, mas não. Aqui está Não, trazendo também. não, É, não, não. desculpa. Aí Tá, são tá. formas nominais, tá? Faltou uma legenda aí, é que não entrava tudo na diapositiva. O em vermelho são formas nominais, que são 3. Infinitivo, gerúndio e particípio. Formas nominais, são 3. Em azul, são locuções verbais. São formadas em diferentes tempos, né? São consideradas por particípio, deveria servir por infinitivo e pode acabar por infinitivo. É isso, tá? Tá certo, obrigada. Ah. Chegamos no infinitivo. Oh, meu Deus do céu. Agora vamos lá. Bom, gente, o infinitivo é o seguinte, tá? Ele pode ser impessoal, pessoal, e ainda por cima tem o futuro subjuntivo que se parece com ele, tá? Então, vamos esquecer um pouco os infinitivos e vamos nos enfocar no futuro subjuntivo, tá? O futuro subjuntivo, ele tem uma característica interessante para se diferenciar do infinitivo, que quando o verbo ele é irregular, quando o verbo é irregular, você lembra que nós falamos há 10 minutos atrás dos verbos irregulares? Tá? Quando o verbo for irregular, é no futuro subjuntivo que ele tem que aparecer lá em irregular, tá? Então, o verbo fazer, quando ele está no futuro subjuntivo, ele é fizer. Quando eu fizer, quando eu fizeres, é ali, tá? Então, veja, primeira dica do futuro subjuntivo é lá que o verbo irregular vai se manifestar, é lá que ele vai se transformar. Ele pode se transformar em outros tempos? Pode. Aí vai depender de cada um. Mas no futuro subjuntivo, sim. Então, é uma forma de você. Tá na dúvida? Pega lá o verbo fazer. Ele é irregular ou não? Ele como é que é? É onde como quando eu fizer, que é? Então, vai lá no futuro subjuntivo, você vai ver que fizer não é fazer. Então, é futuro subjuntivo, é um verbo irregular. Tá? Um dado importante. Então, aí tem a questão do que acompanha o futuro subjuntivo, que a maioria de vocês acertaram no fórum o quando e o se, porque é a relação de possibilidade do futuro subjuntivo. Então, o futuro subjuntivo está relacionado à possibilidade. Então, quando o verbo é regular, aí está o problema. Quando o verbo é regular, ele vai ser igual tanto no infinitivo pessoal como no futuro subjuntivo. Então, qual que é a dica? Como eu faço para descobrir? Está associado com quando? Está associado com se? Ah, então é futuro subjuntivo. Tem um sujeito claro? Vem futuro subjuntivo, tá? Quando eu for, te conto, se ele vier, né? Veja aí, trará um presente. Então, veja aí, em ambos casos, em ambos exemplos, em azul, aqui vou marcar aqui com o mouse aqui em azul, o sujeito é claríssimo, não tem dúvida, tá? Então, isso também é uma característica do futuro subjuntivo, tá? Então, Francisco, como que eu faço para saber quando é infinitivo e o futuro subjuntivo? Conheça bem o futuro subjuntivo e você não vai errar, tá? É igual quando você tem um amigo que você está na dúvida se a pessoa, né, é ou não está indo na rua, é o fulano. Aí você vê algum detalhe, você conhece bem essa pessoa, não é, porque o, o Francisco é careca, esse tem cabelo. Não é. Então, esse anda rápido e o outro anda lento. Então, você tem que conhecer muito bem o futuro subjuntivo. Uma vez que você reconhece ele, o infinitivo é mais fácil de descartar, tá certo? Assim é a gramática. Conheça bem um caso e depois o outro vai por descarte. Infinitivo impessoal, tá? O verbo no seu estado puro, né? Infinitivo. Marchar, a ordem. Sujeito indefinido. É bom respirar. Ué, quem é o sujeito? Eu não sei, mas é a verdade. É bom respirar. Fica sem respirar pra você ver o que vira. Não dá certo. É bom respirar, né? Locuções verbais. Vamos comer. Vamos comer. Então, mas o vamos diz
Sim, mas o vamos já faz o trabalho difícil. O comer, ele só está no infinitivo impessoal. Então, locução verbal, gente, escrevam aí na mente de vocês. Locução verbal formada por infinitivo é infinitivo impessoal. Sempre. É a regra para a vida de vocês inteira. Locução verbal, infinitivo, com infinitivo, infinitivo impessoal. Porque o verbo anterior já fez todo o trabalho de identificar, tá? Né? Porque ele pode ser infinitivo impessoal, pode ser gerúndio, pode ser, enfim, é uma forma nominal qualquer. Acompanhando adjetivo, aí é complicado um pouco, mas é difícil de entender. Veja, não dá para atribuir a esse verbo um sujeito, que é só uma frase aí sem, né, sem um sujeito. É difícil de entender, é difícil de falar, é difícil de sentir, é difícil de comer, né? Então, quem? Não sei. É indefinido, é impessoal, isso aí. Verbo pessoal, então, bom, a questão do infinitivo pessoal, vocês usam aquele site Conjugação? Vocês usam? Eu acho que eu coloquei lá no início, lá em cima. É um site, deixa eu ver se depois, é que eu não posso sair daqui. Mas tem um site que chama conjugação.com.br. Aí tem todas as conjugações de todos os verbos, inclusive os verbos mais difíceis. Lembra que eu falei para vocês, para vários de vocês? Advérbio sem acento é verbo. Já falei para vocês isso, né? Algumas de vocês. Se eu coloco adverbio, é verbo. Agora, se eu coloco advérbio com acento, é o advérbio mesmo, né? Isso é a palavra. Então, ali tem, inclusive, o verbo adverbiar. Se vocês quiserem procurar lá, vai estar lá. Adverbiar. Ele adverbiou, nós adverbiamos, está lá o verbo. Uma curiosidade. Então, os verbos irregulares, eles vão ter, né, eles vão estar lá, original mesmo, fazer, quando, para eu fazer, para ele fazer, né, para ele, é, para ele, para eu fazer, para tu fazeres, para ele fazer. Para nós fazermos, tá? Assim vai estar no infinitivo pessoal. Preposições, sempre vai ter uma preposição perto, por, o para. Para que serve o infinitivo pessoal? É a grande pergunta que vocês devem estar fazendo. Para não repetir, tá? Evitar a repetição, ou para trabalhar com sujeitos diferentes. Como assim? Eu pedi para você contar. Então, aí temos dois sujeitos diferentes. Eu pedi, né? E você contar, tá? Poderia dizer, eu pedi para que você conte, ele conte, mas aí é outra já. Então, aqui no caso, para você contar. Veja que temos diferentes sujeitos da ação verbal. Eu pedi, você contar, tá? Foi lá comprar alface. Quem comprar alface? Ele mesmo. Então, nesse caso, o comprar entra para evitar uma repetição do verbo da mesma pessoa, tá? Então, essa é uma questão do infinitivo pessoal. Quando você quer evitar a repetição do sujeito, ficaria bastante extensa a conjugação, você usa o infinitivo pessoal, ou para manifestar sujeitos diferentes. Ah, Francisco, me complicou. Não é tão difícil assim, a gente já vai ver um exemplo. Antes disso, perguntas. Não entendo nada, Francisco. Eu também, às vezes, não entendo também. Então, tranquilo. Mas vamos comer. Não é locução verbal, mas foi comprar. Não seria também locução verbal? Seria, mas tem um lá no meio. Temos um advérbio ali. A questão é para que serve o infinitivo pessoal? Para evitar, porque o que acontece com o infinitivo pessoal? Ele tem um verbo de referência, sempre. O infinitivo pessoal, dentro de um texto, ele tem um verbo de referência. Ele tem vamos usar eu gosto muito dessa expressão no espanhol, está anclado a outro verbo.
está anclado, tá? Ele nunca vai estar sozinho, salvo que seja um caso de preposição para comprar, para fazer, aí é um outro caso, tá? Ou acompanhando um adjetivo e tal. Mas uma oração longa, onde o sujeito já foi definido em um verbo, e veremos agora a continuação, podem aparecer infinitivos pessoais indefinidos, tá? E eu vou demonstrar agora no exemplo que eu vou trazer. Ok? Perguntas? Vamos, por exemplo. Besouro Maldito, texto que vocês leram, né? Fiz um trabalho, imagino, acho que foi da semana passada. Aí eu coloquei em vermelho infinitivo impessoal, em verde o futuro subjuntivo e aí errei aqui, vem azul. Azul, Francisco. Ai, preto. Vem azul. A pessoa tá meio distraída. Onde está o mouse? Não consigo escrever. Bom, onde diz infinitivo pessoal é azul, tá? Não consigo ativar o meu mouse aqui. Não consigo. Não consigo. Bom, então em azul é o infinitivo pessoal, tá? Então todas as alocuções em vermelho aí que vocês podem ver. Preciso dizer, bom de chegar, pode dizer, para começar, saberia escolher, todas elas são infinitivos impessoais, porque tem a ver com uma locução verbal. O único caso aqui, para começar, como eu disse, está acompanhando aí uma preposição para, tá? Bom, isso aí é relativo aí, pode ter uma discussão aí, tá? Porque nós não podemos dizer para começar quem é o agente dessa ação. Então, é impessoal também. Tá? Depois temos o verde, que está fácil, quando precisar usar, quando precisa usar, né? Temos o quando, uma situação de possibilidade. E agora vamos para o infinitivo pessoal, tá? Aí está a última frase. Aquele que, quando toca, a pessoa diz, é o meu. Esse verbo diz, quem diz? Que pessoa é essa? Terceira do singular. Ele, ela, diz, a pessoa. Exatamente. Exatamente. Aí toda, se não tem variação de pessoa, esse verbo já é el ancla, a âncora, a base de todos os infinitivos que vier depois. Tá? E aí passa frente de localizar, desdobrar, ligar, ouvir, dizer, apertar, sacudir, desistir, desligar. Francisco, como você sabe? Pelo próprio contexto. Tá? O texto dá a ideia de que existe um ele que diz, uma pessoa que coincidentemente diz a palavra pessoa no texto, e faz todas essas ações. Tá certo? E aí temos um infinitivo pessoal. É um infinitivo a quem eu posso atribuir pessoa. Por isso se fala infinitivo pessoal, que coincide com o estado neutro do verbo, né? No caso, o verbo na sua forma pura, tanto na primeira como na terceira do singular, tá? Na segunda, ele tem a desinência des, na primeira do plural, o mos, falarmos, localizarmos, nós, né? Tá certo? Então, é isso, gente. É isso assim. Aí temos esse texto, tá? O segredinho desse texto aí é nesse verbo diz aí. Esse diz aí atribui o tempo verbal, o pessoal, a todos os verbos infinitivos que aparecem depois.
Tá? Eu posso perguntar quem diz, quem localizar, desdobrar, ligar, apertar. Essa mesma pessoa que aparece no início aí, que diz é o meu. Tá certo? Esse é um texto longo, tem muitos infinitivos, eu escolhi ele de propósito, né? É um texto que eu uso para demonstrar um caso absurdo de infinitivo. Geralmente não é assim, geralmente o infinitivo aparece... o uso mais comum do infinitivo é quando temos sujeitos diferentes, né? Então, o professor disse para o aluno estudar. Esse é um caso fácil, né? Você vê que o professor disse para o aluno estudar. Por exemplo, disse para que o aluno estude, também. Seria outra forma de dizer. Seria a mesma coisa, né? Para o aluno estudar. Ou no caso de sujeitos, como eu disse lá da alface, né? Ele foi lá comprar alface. Ele foi lá para... Não seria isso em uma forma, um verbo conjugado. Ele foi lá... Nem sei como se diz agora. Então, a gente tem tão consolidados os infinitivos que a gente nem sabe dizer de outro jeito. Ele foi lá e comprou o alface. Pronto, já fez a ação, Claro, né? Foi lá, ele foi lá. Veja como que fica difícil a linguagem. Por isso que a gente faz lá na primeira aula de verbos esse exercício, para a gente mostrar o valor dos verbos. A gente não consegue dizer de outras formas, porque o verbo é parte do nosso sistema de pensamento. A gente não consegue nem pensar e nem dizer o que a gente quer sem verbo, tá? Perguntas e comentários. Comentário, fiz tudo errado. Num trabalho prático. Porque primeiro coloquei infinitivo impessoal, duvidei e mudei tudo. Ou ao contrário, eu acho que fiz. Coloquei tudo infinitivo pessoal e depois mudei tudo para impessoal. Fiz tudo errado. O importante é vocês entenderem as relações e as regras que estão de trás dos casos, tá? Entendam que se para vocês é difícil, para nós brasileiros, mais difícil ainda, tá? Porque a gente tem naturalizado isso, tá? Eu pergunto para vocês uma coisa, uma curiosidade. Se eu digo, eu fui em lo de Silvina, tá? Eu fui em lo de Silvina. ¿A qué corresponde ese lo? a la casa de. A la casa de, claro. ¿Y por qué dicen lo? Es Isso muy é a língua. corriente. Isso é a língua. Claro, Isso é a claro. língua. A língua é convenção, tá? Então, para nós é mais difícil ainda o infinitivo. É difícil. Você pergunta para qualquer brasileiro aí, o que que é infinitivo? Ah, não sei. Tá lá nos verbos. Eu estudei lá na escola. Então, é isso, gente. A língua é isso, tá? E são problemas que vocês vão ter. Eu tenho certeza que os professores de vocês vão ensinar vocês a resolver essas situações. A minha intenção nessa matéria é mostrar. Tá lá, ó. O bicho tá lá. Existe, chama infinitivo pessoal, mas não se assustem. Ele é parecido com o subjuntivo, mas ele é diferente. Vocês têm as situações lá. Reconheçam bem o futuro subjuntivo. E aí vocês vão ter problema com o infinitivo pessoal. Certo? É isso. Vamos. Alguma outra pergunta, comentário? No. Como é a prova? Essa é a pergunta que vocês querem fazer para mim, não fizeram. A prova é assim, gente. São a prova de não sei quando, e aí tem um texto, que pode ser uma literatura, pode ser um texto, uma notícia, pode ser qualquer coisa. E aí a gente vai dizer, leia o texto abaixo e classifique os pronomes e verbos. No caso, isso aí é justamente do assunto que nós estamos falando agora, né? A prova vai ser abarcativa quanto a todos os temas estudados. Vai ser de verbo, pronome, substantivo, artigo, tudo, né? A gente marca umas situações, coloca para vocês. No caso, aí o azul
São os pronomes. Que tipos de pronomes eu quero? Eu já sei que é pronome. Agora eu quero saber que pronomes são. Tá? Os verbos aí, os verbos tempo, modo e pessoa, esse é um caso, né, de prova. Não digo que a prova de você vai ser assim, mas é um exemplo de prova, tá? Tem muitos, mas sempre tem um texto ou dois como base, tá? E pode ser diferentes gêneros, o texto. Aí depois outras perguntas relacionadas ao texto. No texto encontramos verbos pronominais. Oh, o que que é verbo pronominal? Aí nós estudamos hoje. Acidentais ou essenciais? Justifique sua resposta. Por quê, né? Aí temos esse verbo, tem nesse texto o verbo arrepender. Aparece aí o verbo arrepender, o que que é? Esencial. Sim, essencial. Ele sempre é pronominal, sempre precisa de pronome. Analise os casos de colocação pronominal abaixo, explicando a regra. Nós não falamos disso hoje, temos que falar no próximo encontro, né? Por que que o pronome vai antes? Por que que o pronome vai depois do verbo? No caso aí desses exemplos, por que que eles vão antes e vão depois? Por que que esse ser está aqui e não aqui, depois do arrependeu? Porque este pronome relativo que? Exato, temos um pronome que atrai esse outro ser aqui, certo? Agora, e esse ser aqui, por que que está depois? Tira o microfone, põe o microfone aí, Karina. Você falou alguma coisa, eu escutei. No, no falei. Tú, Não falou em- nada? Então, por que que esse ser está aqui e não está antes? Porque tem a pausa da vírgula. Exatamente, muito bem. E por que que esse ser está aqui e não aqui? Depois do interfere, do infere, melhor dizendo. Esta palavra negativa. Pelo não? Não. Exatamente. O não atrai também, tá? Os advérbios, eles têm, esse peso de atração sobre os pronomes oblíquos, tá? Reconheça no texto um caso de voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, né? Deve ter, se eu perguntei aqui, deve ter. Eu não olhei tudo aqui. Que vamos dizer, julgou é voz ativa, né? A vara civil julgou, fez uma ação. Voz passiva, deixa eu ver se eu acho algum aqui. Tá? Foi expedido, e na justiça foi expedido um mandado. Então, aí temos uma voz passiva analítica, com o verbo foi, auxiliar conjugado, e expedido, né? No particípio, Particípio. exatamente. E voz reflexiva, né? Se arrependeu. Vai lá, ó. Se arrependeu. A mulher se arrependeu. Ela arrependeu-se, né? Ela realizou a ação e recebeu a ação. Então, aí, cíclico. É isso, tá? Um exemplo de prova, não é difícil, tá? Tempo tem para fazer 2 horas, pelo menos. O professor está na linha, pelo menos 1 hora o professor está na linha. Depois ninguém pergunta, o professor vai dormir, pobre, cansado. Mas então é isso aí. Mas eu fico, às vezes, até 2 horas, sei lá. Tá? Então vocês perguntem, leiam, perguntem. É isso, prova é isso, tá? Alguma outra pergunta? Sônia, você quer perguntar alguma coisa? Não, não, obrigada, não. Tá bom. Gente, a nossa aula fica por aqui, tá? Bom descanso, desculpe essa aula longa. Verbo é difícil mesmo, vão acostumando, tá? Mas é normal, o espanhol é mais difícil ainda. Vocês falam com os verbos e nem reclamam nada, entendeu? Então, no português é difícil também, no inglês é fácil, por isso todo mundo fala inglês. Todo mundo fala inglês, né? Todo mundo fala inglês, faz curso de inglês, né? Vai, chinês também não tem verbo, nada. Então, o problema das línguas latinas são os verbos.
desde lá do latim, lá atrás, até hoje, todas as línguas latinas, o francês, o romano, o português, o italiano, tem essa questão com os verbos. É a parte mais... Mas todo mundo gosta de falar elas, as nossas línguas latinas são as mais populares, todo mundo gosta, né? A língua das emoções, a língua da poesia, a língua da literatura, né? O inglês também, né? Mas é outra história, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Agora eu vou baixar o vídeo. Lá pelas 12 ou amanhã cedo ele vai estar para que os seus colegas possam ver o que nós falamos hoje, tá bom? Obrigado, Tá, Tá professor. bom, muito obrigada, obrigada. profe. Bom Obrigado a descanso. você. Nada. Por nada. Tchau, tchau. Tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, Boa boa noite. noite.